Olá, você conhece alguém que tem tosse e falta de ar? Cansa com pequenas coisas? Você já ouviu falar sobre fibrose pulmonar? Conhece essa doença? É sobre ela que a gente vai falar hoje. A fibrose pulmonar é uma doença que é pouco falada, mas ela é muito importante dentro dos quadros respiratórios. Ela acomete pessoas de todas as idades e tem aqueles quadros mais graves que tendem a acometer os mais idosos. É muito importante a gente separar a fibrose pulmonar da fibrose cística. São doenças completamente diferentes, mas muitas vezes confundidas. E a fibrose pulmonar, ela tem uma característica muito específica, um comportamento muito específico e normalmente ela causa problemas de saúde relativamente sérios. Vale lembrar que o simples diagnóstico de fibrose pulmonar pode ser tanto quadros extremamente avançados, como quadros muito leves, iniciais, muitas vezes sem nenhum tipo de relevância clínica. Mas atenção, todo mundo que tem fibrose pulmonar precisa ser seguido, porque o risco disso virar alguma coisa mais séria é relativamente alto. E como é que é feito o diagnóstico da fibrose pulmonar? Em geral, a gente faz uma série de exames para conseguir definir exatamente o que é ou qual é o tipo de fibrose que a pessoa tem. De uma forma geral, é super importante a avaliação clínica e o exame físico. Essa é a primeira parte de qualquer doença que a gente possa imaginar. Se a gente for eleger um exame para fibrose pulmonar, esse seria a tomografia computadorizada de alta resolução do tórax. O nome é todo esse, mas seria uma tomografia de tórax. Nele, a gente consegue ter várias informações, não só sobre a presença ou não de fibrose pulmonar, quanto o tipo da fibrose pulmonar. E muitas vezes a gente consegue até dar o diagnóstico final só com a tomografia. A tomografia pode dar dicas se aquela fibrose pulmonar ela é relacionada a algum tipo de doença do colágeno, uma doença autoimune, se é uma doença relacionada a algum tipo de exposição que a pessoa tenha, algum tipo de inalação de determinadas substâncias que podem causar fibrose. Ela pode, inclusive, dizer se essa pessoa tem uma fibrose que a gente não consegue dar o diagnóstico. Então é o exame primordial. Além da tomografia, muitas vezes a gente faz outros exames. A função pulmonar, por exemplo, a gente consegue ter uma ideia da gravidade. Às vezes ela também pode dar dicas diagnósticas e tem exames de sangue e outros exames mais específicos que nos ajudam a tentar encontrar a causa da fibrose pulmonar. Quando a gente faz toda essa avaliação, muitas vezes é necessária uma avaliação multidisciplinar. O que é isso? Juntar um pneumologista, um radiologista, um patologista. Muitas vezes esse paciente precisa ser submetido até biópsia para a gente definir um diagnóstico mais assertivo para esse paciente. Nos melhores centros de fibrose pulmonar, a gente faz esse tipo de reunião. E isso varia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas ela é importante para a gente poder definir qual é o melhor manejo possível para aquele paciente. E aí depois disso tudo, muitas vezes até quando a gente faz uma biópsia, a gente pode não encontrar um diagnóstico muito assertivo e a gente tenta definir esses pacientes dentro de determinados padrões. Existe um tipo de fibrose pulmonar que a gente pode diagnosticar, que é a fibrose pulmonar idiopática. Presta atenção, fibrose pulmonar idiopática. Isso é um diagnóstico, isso é um tipo específico de fibrose. Essa fibrose, ela tende a ter um prognóstico, ou seja, um futuro um pouco mais complicado, porque o tratamento é meio difícil, tratamentos caros e muitas vezes o paciente vem a falecer da doença. Os tratamentos conseguem prolongar o tempo de vida. Esses tratamentos são muito interessantes porque antigamente a gente não tinha absolutamente nada e a fibrose pulmonar idiopática, antes desses tratamentos, tinha um futuro semelhante a um câncer de pulmão ou um câncer de intestino, por exemplo. E hoje em dia a gente já sabe que esse tipo de futuro ele está um pouco melhor. Tratamento. De uma forma geral, depois que a gente faz o diagnóstico da fibrose pulmonar, é que a gente vai definir o tratamento. E esse tratamento vai ser diferente de acordo com o diagnóstico. Certas doenças vão ter alguns tratamentos muito específicos, alguns outros tratamentos mais gerais, e tem casos que a gente não vai precisar tratar. Mas de uma forma geral, há orientações ou recomendações que são para todos os tipos. Primeiro, se você fuma, parar de fumar. Segundo, manter um estilo de vida saudável. Isso é uma regra geral. Balancear a alimentação, se tiver obesidade, perder peso, tomar cuidado para manter uma atividade física regular, porque a simples falta de ar da fibrose pode fazer com que você não queira fazer atividade e isso vai atacando a sua musculatura, vai tendo uma atrofia dessa musculatura e vai entrando num ciclo vicioso, onde a pessoa tem falta de ar, não quer fazer atividade, perde musculatura, aí vai ter mais falta de ar ainda do que tinha antes, e isso ao longo do tempo faz com que ela perda muita funcionalidade. Então a atividade física, para quem tem doença, é extremamente importante. Outra coisa,
a gente tem que ter vacina. É importante vacinação para evitar infecções que podem desencadear pioras da fibrose pulmonar e pioras agudas. E muitas vezes a piora aguda da fibrose é pior do que a fibrose pulmonar em si. Então, muito cuidado em todas essas estratégias para manter uma qualidade de vida e prevenir complicações. Indo especificamente para os tratamentos, a gente pode dividir esses tratamentos em imunomoduladores ou imunossupressores, e isso a gente vai usar para aquelas doenças que têm um caráter mais inflamatório. Então a gente pode usar corticoide, imunossupressor, medicações injetáveis, e esses tratamentos ajudam a controlar a inflamação da doença e diminuir a fibrose. Tem certos tratamentos que é simplesmente se afastar da exposição, em especial se são fibroses relacionadas a determinadas substâncias que a gente inala, mas aqueles quadros mais avançados, e nos casos da fibrose pulmonar idiopática, esse tratamento precisa ser feito com as medicações antifibróticas, que são medicações caras e que o acesso é um pouco mais difícil, mas é possível. Esses medicamentos ajudam a reduzir a velocidade de progressão da doença. Infelizmente, a gente ainda não consegue bloquear, mas a boa notícia é que a gente tem vários estudos em andamento com medicações extremamente promissoras, que podem mostrar um bloqueio dessa progressão. Infelizmente, a reversão da fibrose ainda não é algo que a gente consiga atingir. Obviamente, há estudos para isso, mas ainda estão em fases muito iniciais, muito experimentais. A gente talvez venha a ter resultados só daqui a 10 anos. Então, para quadros mais avançados, o tratamento termina sendo o transplante. E o transplante pulmonar é um dos tratamentos capazes de modificar a expectativa de vida desses pacientes. Ou seja, eles vão viver mais com a melhor qualidade de vida. Expectativas e prognóstico. Vamos falar um pouquinho sobre o que fazer depois do diagnóstico do tratamento. O que esperar da doença? Esse termo a gente chama de prognóstico. O que é que a gente vai esperar? Qual o futuro da doença? Isso também vai variar muito de acordo com o diagnóstico. Tem doenças, tem tipos de fibrose que tem um prognóstico muito bom, que a pessoa vai viver com aquilo o resto da vida e não vai trazer problema algum. E tem outros casos onde o prognóstico é muito ruim, ou seja, a expectativa de vida daquele paciente é curta. Por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática, antes da terapia antifibrótica, tinha um prognóstico, uma expectativa de vida de 3 anos aproximadamente. É muito grave, muito pior do que muitos cânceres. Hoje em dia, com os tratamentos, a gente conseguiu aumentar bastante esse tempo de vida. Os estudos não são muito claros, mas possivelmente aumentou aí em torno de 4 a 5 anos, o que é muita coisa. Lembrando sempre que é uma doença que pega muito mais idosos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, eu já comentei sobre o tratamento, que deve ser feito para todo mundo. Segundo, procure ajuda, procure um médico, converse. Tenha uma rede de apoio. Terceiro, se isso trouxe algum tipo de problema psicológico, está muito difícil enfrentar, procure ajuda especializada. Vá no psicólogo, psiquiatra. É super importante porque a gente quer aumentar a sua qualidade e seu tempo de vida. Não adianta a gente fazer isso se você está passando por problemas psicológicos, se tem um resto de vida muito dolorido. Então, sempre procure apoio e suporte emocional e psicológico. Então, concluindo sobre a fibrose pulmonar. Primeiro ponto, na verdade não é uma doença, é um conjunto de doenças. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar o diagnóstico mais assertivo, porque assim a gente consegue definir um tratamento e um prognóstico mais adequados. Segundo, se você tem fibrose pulmonar ou conhece alguém que tenha, procure um médico, em especial pneumologistas. É importante você saber que existem diversos centros de fibrose no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tem centros cadastrados no seu site. Qualquer dúvida, vai lá e procura. Terceiro, esse é um vídeo que é muito importante que você curta, compartilhe e passe para as pessoas. A gente precisa difundir informação de qualidade. Se você gostou, dê o seu like, a gente agradece.